Bom dia a todos. É uma alegria partilhar com vocês dessa manhã e dessa troca e aprendizado que nós todos necessitamos a respeito das realidades do Evangelho e das realidades do Espírito imortal. É disso que nós falaremos hoje, dentro desta temática do alto amor. E nós vamos iniciar com uma antiga história narrada por Platão em o livro A República, quando o célebre filósofo ateniense nos conta sobre uma sociedade que, geração após geração, nasceu, cresceu e viveu, tendo como habitat uma caverna, fechada por todos os lados, com apenas uma pequena abertura de luz e entrada de ar ao fundo. Aquela comunidade, dizia Platão, ficava sempre acorrentada, os seus pés uns aos outros e também ao ambiente, de tal forma que não podiam se mover com facilidade, nem sequer para perceber que atrás de si havia uma pequena entrada de luz e também uma fogueira, que funcionava como uma fonte luminosa. A luz que vinha do alto e também a da fogueira que vinha de dentro, ela incidia sobre as pessoas e sobre os objetos, provocando uma sombra que era projetada na parede ao fundo da caverna. As pessoas, dizia Platão, olhavam para as sombras e viam-nas movimentar-se, e ouviam os barulhos que vinham de fora da caverna. Como viam o movimento das sombras e ouviam os barulhos da natureza que vinha de fora, acreditavam que as sombras falavam, que as sombras eram reais, que as sombras tinham realidade. Até que um dia, um homem, observando aquelas correntes que o prendiam, libertou-se, subiu até aquela pequena entrada, passou para o lado de fora e descobriu a realidade da natureza real. Viu tudo que ele nunca imaginara. Descobriu uma natureza abundante, pássaros, animais, pessoas, realidades que ele desconhecia. E então se encantou. Quanto mais se encantava, quanto mais descobria, mais se encantava. E quando aquilo atingiu o ápice, então um estranho fenômeno psicológico se apoderou dele. Ele se lembrou daqueles que amava, daqueles que ficaram dentro da caverna, e então decidiu retornar. Decidiu voltar e meter-se dentro daquela escuridão para buscar aqueles que amava. Assim o fez. Entrou novamente, e para aqueles que já conheceram a luz, entrar em meio à escuridão, ainda que para socorrer, é um gesto de sacrifício. Desceu aquele espaço íngreme que levava até o fundo da caverna, e lá chegando, descobriu uma realidade assustadora. Aqueles homens continuavam acorrentados, iludidos, e nem sequer imaginavam aquilo que estava do lado de fora. Então ele lhe descreveu tudo o que ouvira, tudo o que vira, tudo o que percebera. E aqueles homens, tendo a atitude dos ignorantes, fizeram aquilo que geralmente fazem os tolos: agridem e fazem escárnio com aquilo que desconhecem. Como aquele homem lhes falava de algo que estava muito além do seu conhecimento e da sua percepção, eles o agrediram e o deixaram desfalecido no solo, porque ele ameaçava aquele universo limitado que era já para eles o habitat natural. Há na mitologia grega uma representação muito interessante para isto. É o personagem Procusta. Diz a mitologia que este era um salteador, um ladrão, que vivia na serra de Eleusis, posteriormente derrotado por Teseu. Ele tinha um estranho castigo. Ele pegava suas vítimas, levava-as para dentro de casa, as colocava sobre uma cama de ferro e então
Se elas fossem maior que a cama, ele cortava um pedaço. Se elas fossem menores que a cama, ele as esticava. E se elas fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. O leito de Procusto é uma representação daquela postura daqueles homens aprisionados dentro da caverna. É a postura dos leitos ou dos padrões enrijecidos que nós estabelecemos dentro de nós. E a partir deles, passamos a julgar o mundo, como se os nossos padrões, as nossas interpretações e as nossas verdades pudessem ser generalizadas como verdades ou padrões universais. Então, se as pessoas não se encaixam naquilo que nós concebemos, interpretamos ou queremos para a vida, então nós cortamos um pedaço, as excluímos, ou excluímos as relações, ou excluímos o direito a terem opiniões. Mas se elas se encontram mais limitadas do que aquilo que sabemos e que conhecemos, nós as violentamos, esticando para que incorporem aquilo que sabemos e aquilo que conhecemos. Mas se elas pensam ou sentem igual a nós, então se tornam família. Então nós batemos no braço, porque são amigos próximos, até que passem a pensar diferente. Até que passem a questionar algo que é o padrão e o estabelecido. Aquela postura daqueles homens dentro da caverna é exatamente a postura das defesas psicológicas diante da diferença e do diferente. Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, vai nos contar uma história de fundo moral semelhante. Parece até mesmo uma paráfrase da Caverna de Platão, uma nova roupagem, uma nova linguagem, mas um mesmo sentido. Conta-nos ele a respeito de uma lagoa cercada por todos os lados por telas, aonde vivia uma comunidade de peixes. Ali, dizia Emmanuel, a sociedade se organizara como a sociedade humana. Um peixe se autoproclamara rei e legislava sobre aquela comunidade como se fora um monarca. E ao seu redor nadavam os outros peixes que se sentiam seus súditos, que lhe obedeciam, que lhe seguiam aquilo que ele sentia que era o adequado. Então, havia uma disputa por alimentos, uma disputa por espaço, uma disputa de toda natureza. Os que eram mais robustos e mais fortes chegavam mais rápido ao alimento e conquistavam mais. Aqueles que eram mais desprovidos de força ou de velocidade, naturalmente ficavam de escanteio, de lado. Diz Emmanuel que um peixinho era assim, um pouco mais franzino, não tão rápido quanto os outros, e, portanto, estava sempre colocado de lado. Sofria bullying naquela comunidade dos peixes. Aqueles que sofrem bullying têm uma diferença e são portadores de alguma marca que os torna individuais. Seja isto alguma deficiência, seja isto uma dificuldade ou mesmo uma simples característica de personalidade ou corporal. Os que sofrem bullying têm duas oportunidades. Ou acolhem aquilo que os outros pensam a seu respeito e deixa que isso se torne a voz dominante no seu interior, passando a se guiar por aquilo que pensa e sente o outro, e então passando a se discriminar também, ou utilizam daquela diferença para afirmar a sua individualidade, a sua singularidade, a sua unicidade. Aquele peixinho escolheu a segunda parte. Escolheu amar-se, escolheu valorizar-se, escolheu se basear naquilo que ele pensava ou sentia a seu próprio respeito. Não deixou que outros dissessem a ele qual era o seu valor, porque sabia que o nosso valor pessoal só pode ser dado e só pode ser verdadeiramente sentido por nós mesmos. O que o outro pensa ou sente de nós é uma extensão natural daquilo que nós mostramos e apresentamos ao outro.
É uma extensão daquilo que nós sentimos. E é também algo que o outro faz a partir da sua própria história pessoal. Então, aquele que discrimina, não discrimina baseado nas características daquele que é discriminado, mas sim baseado na sua própria história, na sua própria autoestima e na sua capacidade de ser acolhedor ou não, de ser mais amplo ou não com as diferenças e com os diferentes. Em verdade, recrimina e rejeita o outro porque se auto-rejeita, porque não se aceita em suas próprias diferenças e em sua própria característica, porque tem a necessidade de tornar a marca que deve dominar aquele espaço, aquela comunidade, aquele local. Em verdade, o discriminador demonstra uma forte baixa autoestima, uma falta de auto-amor. Eu estou falando rápido, não, né? Tá boa a velocidade? Eu fiquei encantado com essa tradução simultânea. Porque isso é uma inclusão que todo centro espírita deve ter. Então, eu normalmente falo... O nome dele é Allan Kardec. Allan Kardec. Ele falou que ele desde pequeno, Aham. veio da casa espírita. Sim. E só agora ele consegue entender as palestras. Que coisa boa. Ou seja, nós precisamos ouvir isso. O movimento espírita precisa ouvir isto. Não é? É alguém que só agora pode ter acesso ao conteúdo. Então eu falo muito mais rápido do que eu estou falando. Mas eu estou diminuindo bastante o meu ritmo, porque eu faço questão que ele acompanhe. Porque isso é realmente algo muito especial. E mais tarde eu vou postar no Facebook isso, para que os outros centros espíritas vejam e tenham a oportunidade de ter também esta inclusão. Então, se eu falar rápido, você me diga. Bom, então, aquele peixinho decidiu não se discriminar. Decidiu basear-se no auto-amor e naquilo que sustenta a nossa vida, que é a nossa própria autoimagem. Então, o que ele começou a fazer foi que ele nadou e descobriu que aquela tela que envolvia aquela lagoa tinha pontos mais frágeis e pontos mais amplos. E naquele exato ponto mais frágil saía um riacho. Então ele fez um esforço, passou pelo buraco estreito e alcançou o riacho. Descobriu um novo mundo, um mundo de encantos, um mundo de percepções, de luz, de cores, de sons novos para ele. Aquele riacho tinha um fluxo. Ele tentava resistir, era diferente da sua lagoa, mas ele não podia resistir àquele fluxo. Então aquele riacho seguiu e chegou até o rio. Quando alcançou o rio, ele se maravilhou. Uma nova fauna, uma nova flora, uma nova realidade. E um fluxo ainda mais forte, ainda mais intenso. Ele não pôde resistir. O fluxo o levava avante. Diz o Livro dos Espíritos que o progresso é inexorável, não pode ser detido. É um fluxo ao qual o homem não pode resistir. E então, o progresso nos leva na direção do infinito. O espírito que somos, podemos escolher caminhos, mas não podemos eleger destinos. O destino já está pré-fixado pelo Criador desde a criação. Cada um de nós será um espírito redimido no amor, mais dia, menos dia. O que elegemos é o caminho que percorremos desde a semente da criação até a árvore frutificada. Esta trajetória é particular, no entanto o destino é comum. Assim como cada rio tem o seu meandro particular, mas todo rio alcança o mar do amor divino. Também nós construímos o nosso trajeto pessoal, mas todos nós chegamos até o mar do amor do Criador. Alguns com uma trajetória mais acidentada, outros com uma trajetória mais calma,
mas todos nós alcançamos o rio. Nenhum espírito, nenhum filho de Deus se perde na trajetória evolutiva. Todos seremos espíritos redimidos no amor. Então aquele peixinho chegou, sendo levado pelo fluxo do rio até o mar. Diz Emmanuel que, se ele quisesse, poderia ali ficar, tranquilo e sereno, porque encontrara um coral cheio de belezas e cheio de maravilhas. No entanto, quando isto aconteceu, ele se lembrou daqueles que estavam na lagoa. O mesmo fenômeno psicológico aconteceu com ele. Ele se lembrou que havia dentro da lagoa aprisionados e limitados aqueles que ele amava. Então ele decidiu voltar. Ele decidiu retornar e fez um esforço contra o fluxo para poder partilhar com aqueles que amava aquilo que ele descobrira. Diz o Livro dos Espíritos que na nossa terra se somam várias categorias de espíritos, desde o mais inferior até o mais elevado. E aqueles que estão à frente na trajetória evolutiva renunciam a espaços paradisíacos de gozo e de prazer para retornar e socorrer-nos a todos. Lembro-me de uma situação de um jovem que chegara à casa espírita pela primeira vez, sendo levado pela sua amiga, porque a sua amiga havia transformado a sua vida. Ela que antes era muito raivosa, agora estava calma. Ela que era muito fofoqueira, agora estava comedida. Ela que antes era muito superficial, agora estava mais profunda. Então ele se perguntou: o que será que transforma a vida dela? E lhe pedira para acompanhar-lhe ao centro espírita, sem dizer a ela o motivo. Aquela época, o centro espírita estava ainda no começo, não tinha senão os alicerces, nem o acabamento ainda tinha na casa. Se realizava uma reunião muito simples, com a exposição do Evangelho, e ao final acontecia algo singular. Um espírito se manifestava através da mediunidade e dava uma comunicação evangélica, uma orientação ao grupo, porque a casa estava em começo e em formação. Naquele dia não foi diferente. Um espírito se manifestou e se comunicou. No entanto, ele não se dirigiu diretamente às pessoas. Levantou o médium e foi até aquele jovem e lhe chamou pelo nome. Ele ficou assustado, porque ninguém lhe conhecia e aquele espírito sabia o seu nome. Mas o espírito lhe disse: meu filho, você julga vir aqui hoje guiado pela sua curiosidade, para ver o que transforma a vida da sua amiga. E agora ele já não estava mais assustado, ele estava aterrorizado. Porque não só o espírito conhecia o seu nome, mas sabia o motivo que o levara até ali. E então as pessoas têm muitas fantasias a respeito dos espíritos. Pensam que os espíritos vão entregá-las em público, vão contar tudo o que acontece, que ela vai passar vergonha, ou imaginam fantasias sobrenaturais a respeito dos espíritos. Mas o espírito não lhe deu tempo para pensar. Continuando, lhe disse: meu filho, você não vem aqui hoje trazido pela sua curiosidade. Você vem aqui hoje convocado pela vida, porque você não se lembra, mas os nossos corações se ligam há séculos, e particularmente o meu se liga ao teu como o de um pai a um filho, e eu há 400 anos espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos reencarnados na Inglaterra, quando eu era o seu pai, e então naquele momento você deliberou afastar-se do bem. Desde então eu me esforço para trazer-te de volta ao caminho do bem. Vejam vocês, 400 anos aquele espírito renuncia espaços paradisíacos para voltar no fluxo da vida, para socorrer aquele que ficou na retaguarda. E o faz por amor. Assim se conecta à humanidade.
Então o peixinho nadou, lagoa acima, em direção àquela, aliás, rio acima, em direção àquela lagoa. E quando lá chegou, descreveu tudo o que vira e que ouvira. Mas aqueles peixes, se encantando com tudo aquilo, lhe perguntaram: como também podemos nós saber e ver a respeito de tudo isto? E então ele lhes disse: é muito simples, basta que vocês emagreçam, percam peso e passem pelo buraco estreito. Então, naquele momento, um segundo fenômeno psicológico universal aconteceu. Bastou ouvirem a palavra perder peso que eles entraram em terror coletivo. Parece que o regime aterroriza até mesmo os peixes. É porque regime implica em renúncia ao prazer, implica em esforço, implica em disciplina. E isso a grande maioria das pessoas e dos peixes estão fugindo. Diz Emmanuel que aqueles peixes eram peixes fisiológicos, apenas viviam, assim como muitos homens, apenas crescem, reproduzem e morrem. É interessante porque a caverna de Platão e a lagoa da lenda egípcia, ela nos traz uma imagem do processo de autodescoberta do homem. Homens que saem da limitação dos seus espaços estreitos para a amplidão de uma nova percepção. Foi exatamente isso que Allan Kardec descobriu quando a realidade do mundo espiritual se lhe apresentou ampla e vigorosa através da mediunidade. Os espíritos se apresentaram através dos fenômenos das mesas girantes e então disseram que aquele fenômeno era movido por eles, espíritos inteligentes desprovidos do corpo e que estavam fora da matéria. E então anunciaram a Kardec toda uma realidade espiritual. Nos ensinaram que nós não somos corpos que temos alma, nós somos almas que estamos no corpo. Somos espíritos que estamos mergulhados na matéria. E isso muda toda a perspectiva. Não somos matéria que possui algo espiritual. Somos o espírito que utiliza-se da matéria. Existíamos antes da concepção. Sobrevivemos ao fenômeno biológico da morte e vivemos um contínuo vida que se liga, pois todas as existências são solidárias entre si. Tudo se comunica de uma existência a outra na lei de causa e efeito, ou ação e reação. E de tal maneira é que cada um de nós herda de si mesmo, do seu passado, da sua história, da sua realidade, aquilo que traz e que segue para o futuro. Então, diziam os espíritos, o homem possui dentro de si um grande vazio existencial, um grande sentimento de falta e de ausência, que lhe traz angústia, que lhe traz desconforto. O homem tenta preencher este vazio com as posses, com as propriedades, com as coisas que pode possuir e ter. No entanto, nada que esteja fora pode preencher-lhe a intimidade. Este vazio espiritual nasce de dentro e só pode ser preenchido de dentro para fora. Muitas pessoas pensam que, satisfazendo todos os desejos, realizarão a sua intimidade e encontrarão satisfação e plenitude. Certo dia, o Espírito Dias da Cruz nos disse: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e nunca ser alcançado. Então dizia ele, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. O desejo é
combustível, não é finalidade, não é propósito existencial. Assim completava o benfeitor: o homem sofre não por aquilo que não tem, o homem sofre por aquilo que retém. Sendo divino em sua natureza e tendo em sua natureza o amor como realidade, busca amor fora de si. E então exige ser amado quando é uma fonte de amor. Exige que os outros lhe deem aquilo que ele mesmo não se dá, aquilo que não reconhece em si. E porque lhe falta o alto amor, porque lhe falta o reconhecimento desta fonte divina, também não encontra fora aquilo que tanto busca. Exige amar, exige receber amor sem dar amor. Exige ter sem ser, e então se esvazia. A realidade do homem, diziam os espíritos, é a do filho pródigo que volta para a casa do pai, que pouco a pouco retorna para a sua realidade divina, após ter perdido a sua herança, após ter desgastado a sua herança e estar comendo com os porcos, então começa a retornar para a casa do pai. Assim diziam os espíritos: o alto amor é o grande objetivo do homem. O alto amor é o reconhecimento de que todo ser é divino, de que todo ser é digno. O ser humano não é digno porque exista, porque mereça, aliás. O ser humano é digno porque existe, porque é uma realidade divina. E pelo simples fato de existir, é cheio de dignidade. Não há nada que nós façamos que nos faça perder a dignidade perante Deus. Nós perdemos a dignidade perante nós mesmos. Nós nos auto-desrespeitamos. Nós nos auto-violentamos. Nós nos desvalorizamos. Mas o olhar de Deus não muda nunca para nós. Diz-nos Dias da Cruz que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita. Vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Então, quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê no broto que somos o fruto maduro de amanhã. E ama todas as etapas. Ama todos os processos. Não há nada que o homem faça que possa ofender a Deus. Deus está inacessível à nossa possibilidade de ofendê-lo, porque Ele é a perfeição absoluta e, sobretudo, Ele é amor incondicional. O seu amor está disponibilizado para cada um de nós 24 horas por dia, 365 dias por ano. No entanto, somos nós aqueles que necessitamos aprender a nos olhar com o olhar de amor do Criador. Porque frequentemente nos autopunimos na crueldade. Frequentemente falta-nos o auto-perdão essencial. Frequentemente cobramos de nós com rigor excessivo. Certo é que nenhum de nós deve passar a mão na própria cabeça na resignação perante aquilo que já pode ser modificado ou transformado. Mas a crueldade conosco não nos leva a nenhum lugar. Muito pelo contrário, quando abraçamos o alto amor, o alto respeito e, sobretudo, o alto perdão, nos damos o direito de sermos humanos e, sobretudo, nos comprometemos conosco mesmo na autotransformação essencial. Bem dizia Jung, frequentemente lembrado por Joana de Ângeles, que somente aquele que acolhe a própria sombra e reconcilia-se consigo mesmo, caminha para adiante, para o progresso. Aquele que fica preso no remorso, se autopunindo por aquilo que fez ou que deixou de fazer,
Se autoviolentando, nada caminha, nada produz, apenas sofre desnecessariamente. Pois que aquele que reconhece estar em erro não necessita se autopunir, necessita reparar aquilo que fez. Necessita corrigir-se naquilo que porventura for o seu equívoco, necessita semear agora o amor no terreno aonde deixou de semeá-lo, necessita agora cuidar dos efeitos daquilo que fez ou que realizou. E para isto, o auto-amor é essencial. O auto-respeito é fundamental. O auto-perdão é condição essencial. Acolher-se generosamente para caminhar na direção daquilo que se necessita. Então, o benfeitor Dias da Cruz, no livro que dá título a esta palestra, Auto-amor e outras potências da alma, nos traz muitas lições a respeito disto. E nós sintetizamos nesta pirâmide a respeito do auto-amor. Nós podemos dizer, eu vou abrir tudo de uma vez. Nós podemos dizer que o auto-amor, em um nível superficial, está conectado com as alegrias e os prazeres de alma. No entanto, muitas pessoas pensam que amar-se é apenas se dar prazeres e se permitir gozos. Isto não significa auto-amor. Isto é a pulsão do desejo. O prazer que está ligado ao auto-amor é aquele que enche o coração e aquele que dá sentido à alma. O sentido profundo é a alegria da jovialidade, da convivência fraternal, da alegria da família, de tudo aquilo que alimenta o nosso coração. É interessante porque frequentemente eu pergunto às pessoas, sobretudo no consultório, dentre as coisas que você faz na sua vida, qual delas alimenta o seu coração? E frequentemente as pessoas respondem, nenhuma. Eu trabalho automaticamente. Eu convivo sem prazer. Eu faço por dever. E então, não é de se assustar que as pessoas estejam deprimidas, angustiadas, que estejam vivendo pânico, as fobias. Somente quando nós fazemos as coisas na vida com sentido e significado é que elas podem alimentar o nosso coração. E este sentido e significado não é dado gratuitamente, ele é construído por cada um de nós, dentro de um processo de vida que nos ensina aquilo que é a nossa trajetória pessoal. Por isso, aquele que se guia pela vontade do outro não constrói um sentido particular para a sua vida. Obedece, porém não se preenche. Segue aquilo que quer a vontade do outro. Agrada o outro para receber aplauso, no entanto, não se preenche intimamente. Porque para se preencher é necessário guiar-se pelo próprio coração e contactar o sentido e o significado profundo de cada vida. Mas muitas pessoas não estão treinadas para fazer isto. Não tiveram isso no seu processo de educação e não estão buscando isto por si mesmas. Então se guiam por vontades alheias, frustrando-se naturalmente. Sobretudo aquelas que pensam serem muito boazinhas. Estas frequentemente são as mais graves. Há uma diferença entre auto-amor e egoísmo, que é frequentemente confundida. Mas eu vou usar uma imagem muito simples para que nós compreendamos. Quando nós vamos voar, a aeromoça diz assim, os procedimentos de segurança. Se acontecer despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro a máscara em você, para depois auxiliar aquele que está ao seu lado. Falta de auto-amor é quando nós nos guiamos pelo outro
e tentamos colocar desesperadamente a máscara no outro para salvá-lo, para auxiliá-lo, para beneficiá-lo, sem atender a nós mesmos. Morre o outro e nós também. São aquelas pessoas boazinhas que dizem: eu faço tudo para o outro e para mim não tenho tempo. Para mim nada. Eu não consigo dizer não. É interessante porque as pessoas que não conseguem dizer não, não dizem não nem para a pergunta a respeito se dizem não ou não. É muito interessante isso. Em consultório eu sempre faço essa pergunta: você tem facilidade para dizer não? E as pessoas sempre respondem: é muito difícil. Quase nunca. É raro. Mas não respondem nunca? Não. É interessantíssimo. Significa que a pessoa tem uma dificuldade de desapontar a outra, tem uma dificuldade de frustrar a vontade do outro? É porque pensa que depende a sua satisfação e a sua felicidade de atender à necessidade do outro. Às vezes porque aprendeu isso na sua história de vida, com pais servidores, com mães servidoras. No entanto, necessita ajustar para que o alto amor possa se dar aquilo que se necessita. Aquele que não frustra nunca o outro para não perder não é alguém bonzinho, é um carente afetivo. É alguém que não se dá o alto amor. E porque não se dá amor, não pode correr o risco de perder o amor do outro. Então busca no outro aquilo que não se oferta. É essencial que tais pessoas aprendam a se respeitar, a se valorizar e entender que o seu direito é tão intenso quanto o direito do outro. E que a sua vontade é tão respeitável quanto a vontade do outro. E que o seu espaço é tão sagrado quanto o espaço do outro. Que botar limites é saudável, pois uma vida sem limites é uma vida cheia de mágoas. É uma vida cheia de rancor, é uma vida cheia de violência e, sobretudo, de desentendimentos. Então, estabelecer um espaço vital onde você se locomova com segurança, sem violentar o outro e sem se deixar ser violentado, é algo fundamental. Alto amor é quando você coloca a máscara em você. E porque coloca a máscara em você, e porque ama, então você olha para o lado para auxiliar aquele que está ao lado. O alto amor é amor, e o amor não se distingue em alto e amor ao próximo. É um só. Aquele que se ama, naturalmente é levado a amar ao próximo. Talvez por isso Jesus tenha dito: amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus sabia que aquele que ama a si mesmo estende naturalmente o seu amor ao outro. E o que é egoísmo? Egoísmo é quando você coloca a máscara em você e fica indiferente àqueles que estão ao lado. Ou, o que é mais frequente, coloca a máscara em você e pega do outro porque a sua pode falhar. Vocês estão rindo, mas 100% de nós que estamos aqui fazemos isso. E eu posso afirmar isso com segurança, porque todos nós temos em casa algo que sobra. E não nos damos conta de que o que sobra na nossa vida falta a alguém. Temos abundância de comida e não nos preocupamos com aqueles que passam fome na África ou em outros locais, ou mesmo próximo de nós. Temos abundância de roupas e não nos preocupamos com aqueles que molham na chuva ou passam frio, longe. Temos abundância de talentos e guardamos sem multiplicá-los e partilhá-los. Temos recursos financeiros e guardamos para ser herança ou para ser reserva, despreocupado daqueles que junto a nós ou próximo passam necessidade. Cada um de nós tem algo que acumula. Cada um de nós tem algo que sobra. Por isso a vida nos convida a servir. Nos convida a olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: o que eu tenho a ofertar para o outro? Pois todos nós temos. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos: somente o egoísta não encontra ocasião para servir. Porque todo aquele que deseja servir
tem algo a ofertar. Então o egoísmo é muito distinto de alto amor. Porque o alto amor é a preservação das condições essenciais de cada qual. O egoísmo é o fechamento em si mesmo. É a exclusividade que não leva para o outro. Mas, além do autocuidado e do auto-perdão de que já falamos, nós necessitamos ter compromisso com os nossos deveres. Pois somente aquele que cumpre os seus deveres se ama verdadeiramente. Bert Hellinger conta uma história a respeito da liberdade e ele diz: há um tipo de liberdade que se assemelha ao cavalo, que tendo o arreio muito apertado, empina, levando ao solo o cavaleiro, somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. Ele diz, esta liberdade chama-se ignorância. Então, quando nós nos rebelamos com os nossos deveres e queremos nos libertar daquilo que nos prende, como, por exemplo, a família, os deveres sociais, o trabalho, então, o que acontece é que mais tarde, esses deveres estão ainda mais apertados em nós. Alto amor é compromisso com os deveres. É autoconhecimento e contato com o coração. E para que seja verdadeiramente libertador, este conhecimento deve nos levar para a nossa realidade divina. E devemos aprender a nos olhar com o olhar de criaturas. Somente assim nós podemos, então, nos curvar diante das leis universais da vida, pois a grande expressão do alto amor é quando dentro do coração nós dizemos: seja feita, Senhor, a tua vontade, porque ela é boa, justa e soberana, e o seu amor infinito sabe melhor que eu aquilo que eu necessito. Eu não quero ter controle, eu quero entregar-me. Eu não quero, Senhor, exigir, eu quero ser grato. Eu não quero que as minhas vontades sejam feitas de acordo com aquilo que eu desejo. Eu quero que aquilo que eu desejo seja analisado pelo teu coração, Senhor, e só seja realizado se for aquilo que segue a tua vontade. Seja aquilo que seja a tua determinação para a minha vida. Pois, me amando, eu desejo cumprir com aquilo que seja a minha trajetória reencarnatória. Aquilo para o qual vim, aquilo para o qual planejei estar aqui agora, junto daqueles com os quais me encontro, neste corpo, nesta condição, nesta família, nesta sociedade, da maneira como posso, da maneira como devo. Então, o maior gesto de alto amor é quando dizemos: ensina-me, Senhor, a querer aquilo que tu queres para mim e a fazer a tua vontade em minha vida, guiando-me pelo teu coração. Quando assim fazemos, o nosso melhor vem à tona e então podemos seguir para a direção daquilo que necessitamos. Está claro isso? Apenas uma pequena pincelada para que nós tenhamos estímulo para estudar e para buscar. Tudo isso que vocês ouviram está neste livro, Alto Amor e Outras Potências da Alma, em parceria com Dias da Cruz, que está disponível ali fora, junto com todos os livros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que são livros que têm o seu direito autoral integralmente doado para a atividade espírita, para as atividades da associação assistenciais e doutrinárias. Também do Espírito Dias da Cruz, vocês vão encontrar esses dois livrinhos, Pílulas de Esperança e Pílulas de Confiança, que trazem mensagens para a nossa higiene mental. E ainda de minha autoria, há os livros Reconciliação, Consigo Mesmo, com a Família e com Deus, em que nós trabalhamos a parábola do filho pródigo e o caminho de volta à casa do Pai, sobretudo através da reconciliação com os nossos pais e a nossa família, o que é fundamental. E o Cura e Autocura, que fala de saúde e adoecimento dentro da visão médico-espírita. Eu brinco que o Cura e Autocura fala de saúde e doença e o Alto Amor fala do remédio. O Reconciliação também fala do maior remédio, que é a gratidão. E temos também ainda de minha autoria 4 livrinhos infantis para crianças de 0 a 99 anos de idade. São livros de educação emocional e valores humanos. Esse trabalha o tema da timidez,
da coragem de mostrar-se. Este trabalha o tema da diferença e do diferente, da inclusão, da fraternidade. Este, Mamãe Como Nascem as Fadas, trabalha o tema da evolução, das transformações dos ciclos da vida. E este trabalha o tema do contato com a família e com a força. Eu apresento estes livros para que vocês tenham oportunidade de conhecer o material que está à disposição, além dos DVDs de palestras, inclusive dessa palestra e de outras que estão ali à disposição. Tá certo? Livros de saúde mental, sobre o câncer, para jovens também, livros ótimos do Departamento de Infância e Juventude da Federação do Espírito Santo. Para encerrar, eu vou pegar os minutos finais que me foram dados em acréscimo, para apresentar para vocês um projeto que me é muito querido ao coração e que eu gostaria que vocês conhecessem. Coloca para mim, por favor. Não, o slide primeiro. Isto. É um projeto que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG criada em Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Que se ocupa de dar cuidado e atenção às crianças órfãs das aldeias de Moçambique. O Wagner Moura é um idealista que, desde os 12 anos, sentiu vontade de servir na África, e ele foi para a África, para Moçambique, um país de língua portuguesa, e então descobriu a realidade dos órfãos nas aldeias completamente abandonados. Encontrou realidades como esta. Os órfãos vivendo em moradias como esta, palha e madeira, muitas como essas 3 crianças que moram sozinhas nesta casa, apenas de barro, com buracos, sem cobertor, sem lugar para se cobrir, aqui dentro vento e tudo à noite. Vocês imaginem que Moçambique tem 1 milhão de órfãos, 600 mil devidos ao HIV e à AIDS, 24 mil famílias comandadas e coordenadas por crianças. E então esses órfãos passam muitas necessidades. A água não é potável, vocês vejam aqui, é uma água barrosa e salobra, e em alguns lugares ela é bastante escassa. Ela é tirada de poços centrais, e em alguns lugares, como na fronteira com o Zimbábue, onde a ONG também já trabalha, não chove há 13 anos. Todos os rios estão secos. No fundo de um leito seco de rio, se fura um buraco, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. No fundo de um leito seco de rio, se faz um buraco e mina esta água leitosa, que estas mulheres enchem os galões e levam nas suas cabeças, caminhando quilômetros 6 vezes por dia. Então, é uma grande necessidade. A alimentação, igualmente. Volta para mim, por favor. Você volta mais rápido por aí. Pode voltar vários. Mais um. Mais, por favor. A alimentação é muito escassa. Só tem o milho. Próximo. Ou a mandioca. Porque tem muita terra, mas não tem água. Então as crianças e as pessoas passam muita fome. Embora nós tenhamos visto muitas pessoas comerem apenas folhas. Apenas raízes de mandioca, folhas de mandioca e folhas do mato. Numa grande fome, nem milho tem. Mas quando tem, eles pilam milho, trituram, acrescentam água e sal, levam ao fogo e fazem aquela massa branca que vocês viram no próximo slide. Ó. Essa massa branca aqui, que é chamado de chima, parece o angu mineiro duro, e então eles comem essa massa branca com ervas amargas do mato. E essa é a alimentação quando tem. Porque a maioria nós vimos comendo só folhas. Isso estou falando das aldeias, que é bem no interior, é como se fosse a nossa roça, e nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. Então é uma situação muito delicada e muito difícil. Um país muito recente se libertou da dominação de Portugal só em 75, tem um alto grau de desnutrição, de analfabetismo, 65% das mulheres são analfabetas, né? Tem uma grande falta, morre-se muito por causa da AIDS e de outras coisas. Esta senhora, por exemplo, estava alimentando os filhos, quando nós chegamos, com a castanha que caía dessa árvore.
E essa era a alimentação que eles tinham disponível. Uma outra senhora foi descoberta morando debaixo da árvore e comendo as lagartinhas que caíam da árvore. E nós vimos a panela cheia de lagartinhas e ela disse: é só isso que eu tenho para me alimentar. Então foi construída uma casa para ela e iniciado um novo projeto, inclusive com os idosos, além dos órfãos. Né? Então, quando Wagner chegou lá, ele descobriu essa realidade. Olha o cachorrinho, para vocês terem uma ideia. Olha a escola, como é que é. Mas eu brinco que essa não é a escola normal, essa é a escola particular, porque a escola pública é essa daqui, ó. As crianças são educadas à sombra de uma árvore. São alfabetizadas aprendendo a escrever com o dedo no chão, com muita necessidade, porque não tem recursos, porque não tem. E esses educadores são extremamente dedicados. E as crianças ávidas por aprender, ávidas por receber. É uma questão muito delicada. Então eu vou apresentar um vídeo para vocês bem curtinho, em que vocês vão conhecer Linda e Alegria, que são duas crianças amparadas pelo projeto que foi criado lá. Passa o vídeo, por favor. Tem som, tá? Pode aumentar um pouquinho, por favor. Agora vocês já vão ver algumas imagens do projeto criado lá.
Então, quando Wagner voltou para o Brasil e viu essa realidade, ele criou este projeto, Fraternidade Sem Fronteiras, que cria centros de acolhimento nas aldeias, onde as crianças passam o dia inteiro e recebem refeição, higiene, reforço educacional e trabalho cultural com a música. Pode tirar, por favor. E então, esse projeto já existe há 6 anos em Moçambique, já são mais de 3.000 crianças amparadas. E como que elas são amparadas? Aqui no Brasil, elas são apadrinhadas. Vocês imaginem que com R$50 mensais, nós mudamos o destino de uma criança na África. Nós transformamos completamente a vida de uma criança na África. R$50 que nós gastamos numa pizza, que nós gastamos no salão de beleza, que nós gastamos em qualquer coisinha, transforma a vida de uma criança em Moçambique. Esse é um projeto extremamente sério. Eu sou voluntário e coordenador médico deste projeto há 2 anos. Já fui a Moçambique 3 vezes nas caravanas de serviço, que nós vamos 4 vezes por ano, nos voluntariamos para servir e fazer os atendimentos médicos, educacionais e de toda natureza, que qualquer pessoa pode se candidatar aí. Cada voluntário paga tudo, naturalmente, do seu bolso, né? Porque a ONG, extremamente séria, extremamente respeitada pelo governo moçambicano e também pela ONU, que recentemente ofereceu um prêmio pelo trabalho realizado, repassa todo o dinheiro para Moçambique, para o trabalho lá. E quem realiza os trabalhos nas aldeias são os próprios moçambicanos, não tem brasileiro lá fazendo. Tem um extremo respeito à cultura, a todo o movimento ideológico deles, não tem nenhuma associação com política nem com religião. A ONG tem apenas a espiritualidade muito profunda, com a fraternidade como a bandeira. E então, o grande desejo é que as pessoas que possam acolher-se umas às outras como família. É uma família do amor sem fronteiras. E eu estou contando para vocês tudo isso para que vocês possam ter a oportunidade de fazer parte deste projeto, né? Aí vocês veem imagem das crianças comendo, várias crianças. É um projeto muito bonito. Aqui 100%, são 9 centros de acolhimento, a música, a comida, né? Ali vocês viram o dentista, mais criança. Aqui as cerimônias de inauguração, né? As casas que são construídas. Essa é a vovó que morava embaixo da árvore, que ganhou uma casa. Essa é uma família que tinha essa casa de lona e ganhou uma casa como essa, que para nós parece precária, mas é uma casa muito boa para os padrões locais. Custa R$1.800 para construir uma casa dessa. Já construímos 20 casas. Né? Aqui outra família que ganhou uma outra casinha. Um menininho que faz parte de um dos centros de acolhimentos, que a madrinha mandou para ele cadeira de rodas e mandou para ele o andador, o que transformou a vida dele. Esse menino se arrastava 3 quilômetros para ir para o projeto. A família também ganhou uma casinha bem do lado do projeto. Os jovens que fazem parte e até mesmo a padaria que já conseguimos construir em uma das unidades. A máquina de fazer tijolos foi serrada no Brasil, colocado na bagagem dos caravaneiros, deu 70 quilos cada bagagem, a moça do check-in fingiu que não viu, chegou lá, essa máquina foi soldada e fez os tijolos que construiu essa padaria. E o maquinário foi de navio para lá, e hoje, em uma aldeia onde não tinha nenhuma fonte de comida, hoje temos uma padaria funcionante e distribuindo alimentos, não só para o projeto, mas também para a população. E quem trabalha nessa padaria são os jovens do projeto, que são capacitados, porque o projeto não tem nada assistencialista, ele utiliza, descobre e promove as capacidades de todos aqueles que são envolvidos neste projeto. Né, o trabalho educacional, aqui vocês veem a hora do cadastro, o trabalho médico. Aqui vocês veem os testes de HIV. Nós fizemos 1.100 testes de HIV lá, porque o HIV mata muito, então nós quisemos descobrir as crianças e os jovens infectados. Descobrimos 125 pessoas infectadas, que já estão em tratamento, porque o país tem tratamento, mas não tem transporte público, então as pessoas têm que pagar para ir das aldeias para as cidades. Então a ONG paga, a ONG tem alguém que supervisiona o tratamento, que acompanha os efeitos colaterais. Temos uma campanha de aleitamento artificial para as mães gestantes que estão HIV positivas, e esta é um trabalho médico que nós temos buscado fazer para aliviar a realidade. Este é o Wagner, o querido Wagner, grande coração, que criou este projeto.
Então, falo tudo isso e partilho tudo isso com vocês para dar a vocês a oportunidade de fazerem parte desta família do Amor Sem Fronteiras. É muito simples. Se você quiser se cadastrar como um padrinho ou como uma madrinha, basta me procurar ali fora, vou estar junto dos livros, e então basta preencher esta ficha, destacar e me entregar. A sua doação pode ser feita diretamente nas contas da fraternidade, ou você pode pedir um boleto que venha para você, ou pode utilizar a maquininha de cartão de crédito da fraternidade que temos aí, e pode até parcelar, por exemplo, o ano inteiro de pagamento, caindo R$50 todo mês no seu cartão de crédito. Você nem lembra que está doando, mas a criança fica amparada e a ONG fica auxiliada. Se você entra como padrinho, uma nova criança entra para este projeto. E então, nós temos milhares de crianças na fila, queremos abrir muitas mais unidades e convocamos a família espírita a expandir os ideais da fraternidade para além fronteiras. E que nós possamos cuidar deste que é um povo excluído, deste que é um povo ligado ao nosso coração, destes que são parte da nossa história, do nosso país e, sobretudo, são para cada um de nós afetos e dívidas fraternas do coração, que nós possamos olhar com muito amor pelo povo africano, porque eles são nossa família e parte da nossa história e da nossa sociedade. Tá certo? Quem quiser mais informações, é só me procurar, eu vou estar ali fora e vou ter alegria em receber a cada um de vocês. Muito obrigado a USE por este convite carinhoso, a esta casa, pela oportunidade de acolher-nos e permitir-nos estender o tempo nesse dia, que nós todos possamos seguir com Jesus de volta à casa do Pai. Muito obrigado. Para voltar, eu esqueci de mostrar um livro meu, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. É um livro que fala da diversidade sexual à luz da ciência e dentro de uma visão espírita inclusiva. Também fica ali à disposição de vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Mestre, querido amigo dos nossos corações, não temos nada a te pedir, só temos a te louvar e agradecer, a dizer, Senhor, da grandeza da doutrina espírita, que nos orienta e esclarece, das bênçãos da família, das alegrias da amizade, do conhecimento e das oportunidades. Ah, Senhor, que bênção podermos aprender e podermos servir, podemos partilhar aquilo que Tu tens a nos ofertar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de dividir, de multiplicar, de acrescentar aos nossos e aos outros corações as belezas da vida. Que possamos, Senhor, seguir nas bênçãos do Teu coração e que as vibrações desta manhã possam ser enviadas a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão nos locais de dor, de lutas, de dificuldades, que possa atingir os corações dos desencarnados e encarnados aqui presentes, das nossas famílias, dos nossos amigos, de todos os queridos que estão nas aldeias da África, da Ásia, de toda parte, Senhor. Todos aqueles que choram possam encontrar as Tuas bênçãos e o Teu lenitivo. Na gratidão por este dia, no louvor pela Tua presença e pelas Tuas bênçãos em nossa vida, nós Te agradecemos, Senhor. E sabendo que Tu és conosco sempre, sim, algo Te rogamos. Ajuda-nos a ser contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.